Olá, meu nome é Fábio, sou coordenador de cursos da Díssimos Cursos e Treinamento. Somos uma escola de capacitação para quem pretende trabalhar ou já trabalha como agente de portaria, controlador de acesso, recepcionista, fiscal de loja, monitoramento de CFTV, zelador, gerente predial e síndico. Se você pretende trabalhar nessa área, temos o curso certo para conquistar esse objetivo. Para você que é administrador de condomínio ou empresa e procura uma maior capacitação para seus funcionários, entre em contato conosco. Temos a solução ideal para treinamento e atualização de seus colaboradores. Para mais informações, clique no link abaixo na descrição. Boa tarde, e hoje nós estamos aqui com o senhor Fernando Marim. O senhor Fernando Marim, ele é síndico e também advogado especializado na área condominial. Nós vamos bater um papo aqui, saber sobre a gestão de condomínio, sobre as dificuldades, soluções, todos os problemas encontrados, as soluções mais adequadas, né? E toda a experiência que ele teve ao longo da sua carreira. Então vai ser um podcast que vai trazer muito conhecimento para os síndicos, para moradores, conselhos, funcionários, vai trazer muito esclarecimento. Senhor Fernando, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast, esse tempo que o senhor se dedicou aqui para vir falar com a gente. Agradeço. E, bom, a gente já bateu um papo, a gente já se conhece mais ou menos aqui, mas antes, não para nós, mas para o nosso público, eu queria que o senhor falasse sobre a sua carreira, sobre sua gestão, como que o senhor iniciou nessa área de condomínios. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, é uma honra poder estar aqui. E mais que isso, é uma honra poder estar, de alguma forma, a gente podendo passar ou repassar alguns dos conhecimentos que a gente adquiriu durante esses anos que se passaram, né? São 12 anos já de experiência na área de síndico e que se iniciou de uma forma meio imprevisível. Eu iniciei após adquiri o imóvel onde eu acabei residindo e é onde eu fui síndico. Eu me deparei em menos de 2 semanas com uma assembleia extraordinária onde havia um problema muito sério com o síndico que já era síndico lá há muitos anos e a situação era muito grave em termos financeiros, reclamações trabalhistas, uma série de coisas. E eu naquele momento vi que ninguém, diríamos assim, se candidatava para solucionar aquilo que, se continuasse com o mesmo síndico, se perpetuaria, sabe-se lá até quando. Eu, preocupado com a situação de que eu tinha adquirido naquele oportunidade do imóvel e com receio de perder o meu patrimônio, eu acabei aceitando. Vi que era um desafio, que era uma coisa muito preocupante, mas aproveitando a experiência como administrador de empresas de 25 anos, como advogado na época, hoje com 21, mas na época eu tinha mais de 10 anos de advocacia, e a vontade de querer fazer a coisa certa, eu aceitei. Foi um desafio muito grande, a gente se deparou com problemas muito sérios, mas aí a partir daí a gente começou a saber realmente como agir numa situação dessa, de modo a conciliar tudo. Foi aí que começou o conhecimento e o desenvolvimento de como ser um síndico. Foi uma necessidade pessoal até, né? Exatamente. Não desvalorizar, né, o patrimônio. O importante que eu entendo disso é que, para esse início que eu tive, que no começo realmente causava muita apreensão, eu contei que eu acho que desde então eu passei a colocar como uma coisa mais importante para um síndico. É você ter uma administradora confiável, você ter um zelador que realmente faça as atribuições e que auxilie o síndico. Confiança. E principalmente um pessoal do conselho administrativo ou deliberativo, como também costuma ser chamado, que seja o pessoal que também atua com você e te auxilia. Não só em termos de fazer a fiscalização de contas, mas de apoiar o seu trabalho. Na ocasião, realmente, tudo isso foi muito propício. E a gente foi lutando, foi evoluindo. E aí, quando eu fui realmente me especializando nisso, porque eu achei que era uma necessidade premene, aí eu fui vendo que realmente você avalia melhor
essas circunstâncias que eu disse que são as primordiais de um bom zelador, uma boa administradora e um bom conselho. E eu acabei por verificar que nesse aspecto eu não estava muito bem servido naquela ocasião. Aí eu comecei realmente a trabalhar essa parte, a procurar empresas, administradoras, uma situação com relação ao conselho, que eu passei a exigir outro tipo de comportamento, e assim foi. E isso caminhou só no sentido de cada vez mais, e eu procurando me especializar cada vez no que fosse mais necessário, até em razão das alterações legislativas e tudo mais, e passei a conviver com esses 12 anos, muito frutíferos, graças a Deus, e que me trouxeram essa condição de poder estar, de alguma forma, ajudando em termos de colocar o que é importante para uma verdadeira e uma gestão extremamente positiva para um condomínio. É interessante que a gente fala sempre divulgar o conhecimento, né? O conhecimento não pode ser uma coisa guardada, escondida, 7 chaves, né? Então isso o que o senhor está fazendo, esse bate-papo auxilia bastante. Olha, eu entendo dessa forma, porque eu não consigo aceitar que pessoas que tenham conhecimento e experiência façam disso uma forma de querer se promover ou se aproveitar de alguma situação financeira. Eu acho que tudo tem o seu momento certo e o seu direcionamento correto. Eu entendo que, independentemente da parte financeira, que óbvio, todos nós trabalhamos e precisamos do nosso ganho para a nossa subsistência, eu acho que é muito fácil e é muito simples e é uma coisa assim de lealdade, de honestidade, você poder expor seu conhecimento para pessoas que realmente precisam. Eu sempre me coloquei nessa situação do que o pouco que eu pudesse saber ou ter de conhecimento, se eu pudesse repassar para alguém, eu faria com muito gosto. Esse é o bem da verdade. Outra coisa que eu ia perguntar para o senhor já está há muito tempo no mercado, há 12 anos, isso aí, há 12 anos atrás muita coisa muda, né? E hoje eu vejo que deu um boom nessa área, tem diversos cursos, tem diversos temas, até programas, podcasts falando sobre síndicos, sobre administração de condomínio. Qual a diferença que o senhor vê hoje, da época que o senhor iniciou para hoje? Se o senhor acha que melhorou, que piorou, a cobrança, com todas as responsabilidades e até digamos, com os profissionais do mercado, o senhor acha que isso foi para melhor, melhorou, piorou? O que o senhor acha nesse sentido? Olha, eu na verdade entendo que houve uma melhora e uma piora. Houve uma melhora no ponto de que você, como eu disse, você vai evoluindo, vão surgindo novas alternativas, novas situações, até em razão da própria evolução, né, das pessoas que habitam os condomínios e da própria convivência em sociedade. Houve uma série de evoluções e uma série de situações que foram muito positivas. As divulgações passaram a ocorrer de uma forma muito mais aberta, mais claras. Mas, por outro lado, isso criou também uma situação em que há muitas pessoas que querem se aproveitar de situações como essa e acabam não prestando um serviço adequado, se comprometem ou anunciam certas prestações de serviços e tudo isso, que acaba realmente muitas vezes ludibriando a população e aos condôminos, quando de repente pensam que estão diante de uma pessoa por todo o conhecimento, por todo sua experiência, que vai ajudar, e acaba prejudicando. Então, o fato de ter havido uma grande difusão e uma grande evolução em termos de lei, de convivência e tudo mais, como eu disse, é benéfico, mas tem os prejuízos. Abriu também uma porta aí para vários aventureiros, né, que não, pessoas que não só idôneas descobre assim. A falta da confiabilidade ou a falta da idoneidade quando já às vezes é tarde, né? Exatamente. É verdade. Um mercado cresce, normalmente acontece isso, infelizmente. Exatamente. A gente no mercado aqui de escola, né, que a gente dá cursos, e às vezes a gente vê
uma escola ou outra aparecendo aí no mercado que normalmente acaba sumindo depois, promete que não tem muitas coisas e nada. Pessoas aventureiras que apareceram hoje e aí todo mercado que cresce tem esse lado humano. Aumenta o conhecimento, como o senhor falou, mas por outro lado ele cria uma possibilidade a mais para as pessoas que infelizmente não encaram as situações como deve ser, com honestidade, com prestação de serviço leal e tudo mais. Certo. Dentro desse mercado, eu sei que o senhor já atuou em palestras também. O senhor pode falar mais sobre isso? Como que funciona, até para quem quer contratar o serviço de senhor aí, quais os assuntos? Olha, na verdade, como eu disse, é uma situação em que eu, por essa disponibilidade que eu sempre gostei de criar, de procurar esclarecer e ajudar, repassar meus conhecimentos das experiências adquiridas, eu realmente presto esse serviço já há alguns anos, direcionados até pelas próprias administradoras, que às vezes me chamam para determinado assunto, em determinado condomínio, prestar esclarecimento sobre aquele tema em especial, e os próprios condomínios, que acabam, em caso às vezes de dificuldades ou de esclarecimento, as situações que pretendem, por exemplo, de uma alteração de um regimento interno, então acabam me chamando para que eu analise a viabilidade das alterações em relação ao que já está, diríamos, desde a época que foi criado, o que pode ser alterado ou não e tudo mais. Então, esse tipo diríamos, de prestação de serviços, eu realmente o faço já há algum tempo, graças a Deus, com bastante receptividade, porque a gente faz uma abordagem muito clara, muito objetiva e que realmente acaba, felizmente, solucionando os problemas que as pessoas vêm a ter, os condomínios e as próprias administradoras. Sim. Inclusive, continuando isso que o senhor falou sobre o regulamento interno, né? A gente que trabalha muito com essa área e trabalha normalmente, a gente trabalha mais educando, capacitando a ponta lá, que é o porteiro, o controlador de acesso, e há muitos problemas no regulamento interno que eu vejo da maioria dos condomínios, se não quase a sua totalidade, que ela é muito está muito em desacordo, desatualizada, e até às vezes é fora da lei, por exemplo, né, em desacordo com a lei vigente, alguns regulamentos que eu vejo. Isso atrapalha muito na hora de você pôr em prática, principalmente o que está na ponta para cobrar, para se justificar. Então essa atualização, né, que é necessária, eu vejo como necessária num regulamento interno, e que o senhor aí, com todo o seu conhecimento, orienta isso aí. Como o senhor vê isso aí hoje em dia? O que o senhor acha desses regulamentos normalmente que são feitos aí, tem 10 anos aí, mudou tanta coisa. O Código Civil mesmo mudou em que ano? 2002. E às vezes tem um regulamento interno que é de 77. Como o senhor vê isso aí? O que deveria ser feito e como deveria ser feito? Bem, na verdade, esse é um tema bem, diríamos assim, complexo. Complexo da seguinte forma: a maioria desses condomínios, diríamos, criados há mais de 30 anos, vamos assim dizer, ou seja, antes inclusive da alteração do Código Civil em 2002, eles vêm assim com uma situação, com uma redação baseada no que tinha a convenção coletiva, a convenção condominial, e nessa situação mudou-se com o tempo muitas e muitas situações, como o próprio Código Civil determina, ou até pelos fatos das próprias convivência em condomínio das pessoas, com a evolução do relacionamento interpessoal, mudou. Então veja bem, qual é a maior dificuldade? Em primeiro lugar, a dificuldade vem no sentido de que para você fazer uma alteração no regimento interno, você tem um requisito fundamental, que é o comparecimento de 2/3 dos proprietários.
dos proprietários. Então, quer dizer, para aprovação do regime, de uma pra, nova da, votação, alter, para atualização da alteração do regimento interno. Segunda situação, essa atualização, na verdade, ela pode e deve obedecer, obviamente, nova regulamentação de lei, no caso o Código Civil, porém, há situações que não podem ser alteradas substancialmente ou radicalmente com relação à convenção condominial, porque ela não pode se chocar, ela tem que ser relacionada. É óbvio que aí essa situação da adequação à lei é de suma importância, e quando há uma alteração da lei, ela tem que ser feita independentemente do que conste na convenção, mas para efeito de regimento interno. Então, esses dois, diríamos assim, requisitos principais são o que muitas vezes acabam relegando a situação da atualização do regimento interno. Então, passa-se a fazer, como se diz popularmente, vista grossa ao que determina aquilo. Ou então, muitas vezes... Pela desatualização, né? Você acaba muitas vezes os próprios condôminos em reuniões de assembleias decidem, diríamos, olha, nós temos aqui, eu vou dar um exemplo, nós temos aqui uma situação que temos no regimento interno que não pode, em momento algum, ter mais de um animal em cada unidade. Então isso está no regimento interno e obviamente já vem desde a convenção condominial. Só que aí, como a situação de hoje mudou muito com relação a essa situação de pets, o que acontece? Bom, vamos resolver aqui, vamos solucionar nessa assembleia que vai poder ficar quantos tiverem possibilidade ou tal, desde que não incomodem os vizinhos, quantos animais ou pets, como são comumente chamados hoje, podem ter. Então, veja bem, o que é isso? Na verdade, isso é uma alteração do regimento interno, mas não oficial. Ou seja, se alguém, algum condômino, se sentir, de repente, incomodado com aquilo, ele pode pleitear junto ao Poder Judiciário a nulidade daquela determinação, ou até mesmo acabar movendo uma ação contra o próprio condomínio. Então, veja bem, isso é algo que, como eu disse, ocorre comumente, principalmente em prédios mais antigos, prédios com mais de 30 anos, mas que há essa possibilidade de ser questionado essa validade dessa alteração, diríamos assim, não oficial do regimento interno. Seria uma adequação àquele momento. Então, isso é o que complica essa situação do regimento interno, da alteração dele. Por isso que muitos condomínios não antigos pode pôr em prática, né? acabam não deixando isso e as pessoas acabam se acomodando. Não consegue atualizar porque não tem quórum. E acabam se acomodando, adequando, de repente, muitas vezes fazendo, mesmo que não seja alterado isso numa assembleia, alguma alteração, acaba passando, como se diz popularmente, né? Acaba passando batido e acaba ficando valendo. Mas a alteração, ela deve constar, sim, e deve ser feita regularmente. E é necessário isso aí, depois mais para frente, só para não desviar muito do assunto, eu vou passar alguns processos aqui que eu tenho sobre condomínios que às vezes há muitas falhas e tal, e às vezes é uma falha do regimento que não foi atualizado e tudo mais, mas não sabia que precisava, não sabia, e ele tem que estar de acordo com o Código Civil, né? Não pode estar perfeitamente fora. Não pode nem ser acima e nem abaixo, né? Então, isso sobre o que o senhor estava falando, sobre quórum, é uma coisa muito difícil para você conseguir com os moradores, o engajamento deles sobre isso. Eu vou dizer, aliado a essa situação que eu citei de imóveis mais antigos, existe muitas vezes, isso é incontáveis, de que os proprietários, de repente, faleceram. E os herdeiros, muitas vezes, não fizeram inventário, não fizeram nada. Então, como é que você resolve uma situação dessa, em que o proprietário é falecido e não existe um proprietário atual ainda definido?
Então tudo isso ajuda a complicar mais ainda a situação de você poder obter o quórum necessário para fazer essa alteração. Até uma curiosidade agora que o senhor falando nisso que eu tenho. Digamos, num caso desse, uma herança, eu recebi um apartamento falecido dos meus avós e ficou para mim, eu tenho poder de voto ali, mesmo não sendo proprietário, nem morador? Como que fica isso? Veja bem, a partir do momento que o herdeiro, nesse caso, você possa ter recebido esse imóvel, você é o proprietário. Mesmo sem um inventário, mesmo sem... Não. Nesse caso, há que ser feito a alteração desse... No registro de imóveis? No registro de imóveis. Aí eu posso fazer a votação normal. Com certeza. Sem estar no registro. Dependendo, veja bem, dependendo da aceitação, já vou dizendo aquilo que eu havia dito, às vezes se pulam, né, normas para adequação ao momento. Pode ser que a pessoa, olha, está aqui, eu sou o herdeiro, tenho isso, não passei por meu nome, mas está aqui. Pode ser que se haja uma aceitação por parte dos condôminos para poder a votação, porque na verdade o direito ele está realmente perpetrado ali. Ele só não foi materializado em termos de uma escritura, né? Ou de uma certidão de matrícula do imóvel de propriedade. Então é uma situação assim bem ambígua, mas que pode ser solucionada. Acontece. Depende do bom senso. E acontece, é coisa que acontece muito. Mesmo sem ele estar como proprietário. Acontece. Enfim, acontece muitas vezes. Não é o ideal, mas... Principalmente com imóveis mais antigos. Né? Isso, infelizmente... Você falou no prédio que o senhor administrava de 77. 77. É um prédio com 47 anos. 47 então, embora seja um prédio muito bem construído e possui piscina, sauna, quadra, possui churrasqueira, salão de festas, inclusive recentemente modernizado na minha gestão, né? Era uma dos meus objetivos desde o início, né? Mas são obras que realmente denotam custo maior e eu sempre primei em procurar fazer tudo o que fosse de melhor para o prédio sem ter que onerar os condôminos, que é muito fácil você fazer uma obra e colocar lá, vamos ter um rateio do valor aí, um boleto extra. Eu, ao contrário, eu sempre procurei economizar, vamos assim, ir guardando numerário para a gente poder fazer sem fazer isso, sem ter que fundo de onerar mais ainda. Exatamente. Fiz muitas obras, muitas importantíssimas para o prédio, de hall, de toda a entrada, calçamento, salão de festas e tudo mais, sem nunca ter pego uma parte feito nada feito em rateio. Então isso é importante e aí denota realmente. Eu não queria dizer isso apenas para vangloriar, pelo contrário, mas porque é um objetivo do verdadeiro síndico. Você tem que saber que ali você está administrando o dinheiro de todos. Então você tem que saber que se você é mais bem financeiramente que outros ou não, ou você tem a isenção ou qualquer coisa assim, mas você tem que pensar que o outro não tem. Então eu sempre tive esse pensamento que eu acho que é muito importante. O pensamento de pensar no bem comum. Sim. E de não procurar onerar nunca, ou o mínimo possível, os condôminos. Sim, isso é interessante o senhor falar, porque às vezes eu vejo que não é uma preocupação de alguns síndicos com isso. Ele fala, tem que fazer, vamos fazer o rateio. Perfeito. Falta até um bom senso e uma consideração com o próximo, porque às vezes o cara está desempregado, então a situação, todo mundo sabe, a situação econômica mundial não é boa, então passa por pandemia, essas coisas, né? Trouxe muitos problemas novos, coisas que nem se imaginava, e tem que ser levado em consideração, né? Tem que ter, como o senhor falou, um bom senso. Eu vejo, e existe infelizmente, muito a posição desse síndico, que ele acha que o síndico tem que entrar para fazer obras. Eu entendo, claro, que a função do síndico é melhorias em termos de todo o conjunto habitacional. Só que tem uma coisa, você tem que pensar nisso, a possibilidade que a pessoa vai ter de conseguir adimplir com aquilo. Não adianta eu colocar, vou pintar o prédio inteiro, tá? Vai dar um rateio mensal aí
para os moradores de R$400 de um condomínio que já tem uma taxa de 800. Como assim? Você vai aumentar 50%? A taxa condominial por um período que normalmente pode durar até um ano, um ano e meio. É inviável. Quer dizer, você tem que analisar isso. E infelizmente a gente encontra muito frequentemente síndicos que pensam assim, não, vou fazer, eu quero fazer e eu vou ratear o valor. Pronto, simples assim. Para isso é importante você ter uma administradora que realmente te posicione. Fala, olha, não faça isso que você vai comprometer a saúde financeira do condomínio, porque você vai aumentar a inadimplência. Então são situações que eu falo, é um conjunto. Se você não tiver esse conjunto e não tiver esse discernimento de você procurar fazer o que deve ser feito, sempre visando a possibilidade financeira do condômino, você não estará fazendo um trabalho social adequado e você pode comprometer a saúde financeira do condomínio. Eu acho, então, eu avaliando aqui, como o senhor falou, acho que o síndico, quando ele vai administrar, ele vai se candidatar a administrar um condomínio, ele deve avaliar também a condição da maioria dos moradores, digamos assim. Porque é diferente você pega um condomínio de um prédio, de uma torre em São Mateus e um condomínio no Real Parque... no Morumbi, com 5 torres e 24 andares. Você inserir um valor diferente do que você inserir numa comunidade de São Mateus. E eu vou dar mais um exemplo do que às vezes inviabiliza, que a pessoa fala, nossa, mas o condomínio, a taxa condominial está alta. Os prédios antigos, como o caso desse que eu resido e que eu administrei durante 12 anos, você tem um custo que não deveria estar incluído na taxa condominial, mas está, que é a distribuição de água. Porque antigamente, nessa época, não era separado como é hoje. Então, veja bem, se você analisa um condomínio, uma taxa condominial de 890, vai R$900, e você desconta 150 de água, que é o mínimo consumo hoje de uma unidade com normal, 3 moradores, você vai ver que não é um condomínio, porque ele está cobrando algo que você estaria pagando por fora. Só que como ele tem que ser agregado, acaba encarecendo, diríamos assim, o condomínio, e o condomínio não analisa dessa forma. Ele até fala, eu quase não fico aqui, eu não paro em casa. Então tudo isso é importante, por isso que eu sempre digo, há que haver uma divisão em termos de o que é um condomínio, em termos de financiamento com bastante receita, e um outro antigo, que você tem uma torre única, que você tem uma série de coisas que você tem que ter essa análise de estudo de viabilidade financeira para os moradores em relação ao condomínio. E analisar, como eu falei, aquele muito padrão financeiro da região, dos moradores ali, cada caso tem que ser avaliado. Exatamente. Não avaliar pelo de cima, avaliar uma média ali, né? Uma média, você tem que ver, fazer uma análise, por exemplo, qual o período em que houve, se houve inadimplência, quem são os que estavam inadimplentes, que via de regra costuma ser, diríamos, praticamente sempre os mesmos. Então você tem tudo isso. Então eu acho que o síndico, antes de entrar para dizer eu vou resolver e vou fazer tudo, ele tem que se ater a essas informações e a essa análise. Às vezes eu vejo ele com muita sede de pegar aquele condomínio e ganhar aquilo, e muitas vezes porque não avalia. Ele é influenciado por meia dúzia de moradores, aqueles que acham que o prédio tem que ter algo a mais ou que não foi feito o que deveria ser feito, e aí acabam insuflando aí a cabeça do pobre do síndico, que acaba entrando numa situação depois complicada, que não vai conseguir agradar nenhum nem o outro. E pode dificultar a saúde financeira do condomínio. É também isso, né? Outra coisa, eu queria perguntar para o senhor, teve um bate-papo que a gente fez, um podcast com uma proprietária de uma administradora, Cíntia. Até quero agradecer a Cíntia pela presença aqui. E uma pessoa muito profissional, até antes de começar estava conversando com o senhor aqui e tal, e a gente bateu uns papos aqui
sobre administrador, o funcionamento, né? Até uma das perguntas que eu falei é como escolher uma boa administradora, né? Uma das perguntas que ela fez, porque me dá a dica, você que é administradora, quem está de fora às vezes não sabe. Mas o interessante é ela falou sobre as funções, né? De síndico, a função da administradora, que às vezes tem síndico que quer passar uma função dele para a administradora fazer e tudo mais. E que lógico, ele não leva isso de bom, faz, explica, procura sempre fazendo das capacidades, mas tem alguns que não sabem definir direito lá e acaba, né, passando mais para administrador, mais responsabilidades até, que essas responsabilidades, se ele passar para a administradora, não vai se eximir da responsabilidade dele. De maneira alguma. Não é, mas quem era a responsabilidade? Sempre vai ser assim, né? E o senhor acha que é muito comum isso dentro desse mercado? Alguns síndicos sobrecarregarem aí a administradora? Como que o senhor vê isso? Olha, veja bem, em primeiro lugar, essa divisão de funções, né? A gente tem que pontuar que o importante de uma administradora é realmente você analisar o que você tem de conhecimento dela no mercado. Que isso a gente consegue, felizmente. Pelo menos numa visão periférica, você consegue colocá-la no mercado em termos de confiabilidade maior ou menor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que, obviamente, em entrevista com essa administradora, expor os teus pontos e esperar que ela te diga o que ela pode te fornecer em termos de serviço. Definir ali, né? Porque existem administradoras que, na verdade, elas simplesmente são meras... emissora de boleto. Recolhedora do seu dinheiro, inclusive a administradora, que eu nem vou dizer o nome, mas ela é muito famosa, que ela simplesmente pega o seu dinheiro e ela põe na conta dela, a administradora. Conta pool. Isso. Então veja bem, e aí, como é que eu faço? Eu não posso movimentar a conta, não sei quanto é o saldo, não sei se eu tenho reservas ou não. Então, quer dizer, é complicado isso. Então, a situação de você ter uma administradora, você tem que saber realmente o que ela tem para te oferecer, o que ela pode te auxiliar e você, obviamente, o que pode contar com ela e o que você necessita dela. De qualquer modo, eu acho que a administradora, que ela é correta, ela tem aquela situação de orientar sempre o síndico. Porque há situações, por exemplo, o síndico não tem condições de saber, olha, agora houve uma alteração com relação ao recolhimento de determinado tributo, isso, aquilo, outro, porque o síndico não é um contador, ele não está ali para gerenciar a administração. Então é importante isso, uma administradora confiável, que possa te auxiliar e te fornecer não só a emissão de boletos de recolhimento das taxas, mas orientação e está sempre presente, olha, a partir, houve uma alteração agora e tal, vai ter que alterar isso. Então, isso é importantíssimo. E, obviamente, com o passar do tempo e com o conhecimento, você acaba tendo mais possibilidade de reconhecer uma boa administradora. Eu, na minha experiência, quando eu entrei, tinha uma administradora que era indicada, inclusive era amiga do ex-síndico, aquele que havia dado problema, uma coisa e outra. E eu procurei que aquela administradora fosse mantida. Porém, fiz as minhas exigências. Falei, olha, eu quero que você saiba que daqui para frente vai ser diferente a gestão passada. Eu quero que você me ampare e principalmente que deixe de lado o que aconteceu. Agora aqui vai ser diferente. Bom, tudo caminhou mais ou menos 6 meses. Depois de 6 meses eu vi que ele mantinha contato com o ex-síndico. O ex-síndico tinha feito um monte de coisa errada. Não detalharei, nem acusarei, nem nada, mesmo porque ele é falecido. Mas veja bem, uma série de coisas, e eu questionei a administradora. Eu falei, peraí, você deixou de fazer isso, que estava errado. Era sua obrigação de você orientar o síndico e dizer para ele não fazer aquilo.
Aí eu fazia, mas ele não acatava. Aí não está certo. E em razão disso e até dessa situação de que ele não saía da administradora para saber tudo que era feito e que não era feito, nada a esconder, porque graças a Deus esse nunca foi um problema meu, mas eu achava errado que eu tivesse tido uma gestão paralela, porque ele era amigo. E eu infelizmente fui obrigado a declinar dessa administradora. Cometi, na época, fiz uma pesquisa e tal, e depois de muito trabalho acabei tendo contato com essa administradora que até hoje é. Então o senhor trocou uma vez só desde que o senhor teve? É uma administradora muito bom, competente, assim. E o que eu acho importante, no caso de uma administradora, é o acesso que o síndico tem com as pessoas importantes com relação à administradora. Que você pega uma administradora dessas, como a gente fala, né? Eu costumo dizer top, né? Que ela simplesmente você vai, olha, eu tô com um problema assim, eu preciso falar com o gerente da minha conta. Olha, ele não está, vou passar você para a secretária dele, e aí a secretária dele passa para a secretária da outra e passa da outra, você não consegue falar. Então, eu acho importantíssimo, na situação de uma administradora, que o síndico possa ter contato direto com a administradora, com os proprietários. Essa que eu trabalhei, inclusive, continua ainda, né? Sinal de que o trabalho que eles fazem é muito bom. Eu conheci o dono, que é um advogado, os 2 filhos, que são advogados, o filho e a filha, e um pessoal, assim, extremamente atencioso e competente de suporte, de todo tipo de suporte. Então, isso é crucial para que você tenha uma administração segura, que você tenha uma administradora que possa te dar a tranquilidade que você precisa e garantir a saúde financeira do condomínio. Sim. Outra coisa, então, só para encerrar esse assunto de administradora, é aquele negócio, para não haver um mal entendido, olha, o que você tem que fazer, o que é responsabilidade de um, é sempre um acordo antes, né? Você não tratar isso antes de firmar o contrato, né? É verdade. Agora, o combinado não sai caro, como a gente diz. Mas tem uma situação que você havia questionado, que eu esqueci de finalizar nesse sentido. Seja ou não seja a orientação da administradora, acatada ou não pelo síndico, a responsabilidade é do síndico, não da administradora. Mas a administradora não me falou, aí cabia ao síndico a obrigação de procurar saber. Então, qualquer situação dessas em que possa ocorrer, em tese, uma falha em determinada comunicação, a responsabilidade é do síndico. A menos que ela cometa uma falha realmente administrativa, aí sim ela responde por isso, inclusive perante o Poder Judiciário. Mas principalmente aquele síndico que gosta de empurrar o serviço, vou deixar aquilo lá para fazer. Quando der algum problema, não adianta querer se eximir. Não, de maneira nenhuma. A responsabilidade é do síndico. Exatamente. Nunca vai ser aceito, né? Não, de maneira nenhuma. Agora, eu vejo com uma dificuldade, como a gente estava falando, sobre... eu queria que o senhor falasse a respeito sobre as assembleias, né? Que é uma coisa que eu não sei se o senhor considera, muito síndico considera a coisa mais chata, mais trabalhosa. E como que é o processo, principalmente porque ela não é feita, ela segue uma regra e tudo mais. E há custos também sobre isso, né? Não é? Então, eu vejo que eu mesmo no meu condomínio, às vezes está alguma coisa, vamos, monta essa assembleia, faz outro dia, não, vamos cancelar essa, fazer outra amanhã, não, porque hoje não. Quer dizer, isso é um custo que está gerando ali, você fez, você pagou pela assembleia, está tendo um custo, vai fazer amanhã, outro custo, quando você for prorrogando, então tem tudo isso aí. Como que o senhor gerencia uma boa assembleia, onde o senhor se baseia, o que o senhor poderia falar sobre isso para a gente? Para o síndico que está iniciando e vai ter a primeira para fazer, por exemplo. Eu, em termos de assembleia, primeira primeira coisa que eu tenho que dizer para um síndico é o seguinte: muita paciência.
muita paciência, muita calma e, principalmente, que ele foque temas que devem ser importantes, para não deixar que aquilo passe no esquecimento ou matérias importantíssimas sejam discutidas naquela assembleia. Uma outra coisa que é muito comum nas assembleias é que os condôminos, quando há ou não há nada que é do interesse deles, eles não querem participar. Não, eu não vou participar porque isso para mim não quer dizer nada, eu não quero saber se gastou, quanto gastou e tal. E ele acaba não comparecendo. E isso é muito comum, você ter assembleias, e eu vou dar um montante de 50 condôminos, você ter o comparecimento de 15. Aí vem aquilo. Você tem temas que são aprovados pela maioria. Maioria do que há na Assembleia, 18. 15 aceitarem aquela alteração, Aí depois que você submete a essa Assembleia e aprova, você vai ter os outros 45 ou 40 que não vieram. Pô, não, isso eu não quero, isso aí tá errado. Por que você não veio? Aí que é aquele questionamento. Então, veja bem, a Assembleia ela tem realmente uma situação muito importante com relação ao tema abordado, ao que você vai fazer, a fazer um planejamento de quem vai estar presente antecipado. Você vai falar, poxa, Fernando, mas como que eu vou fazer isso? Não, você faz isso sim. Se você tem diríamos, um corpo diretivo que te apoia, você tem um zelador que realmente te apoia, é muito fácil você conversar com eles, falar, vai conversando com os moradores, olha, nós estamos querendo fazer uma assembleia tal. O que vocês acham? Coloca aí. Ou então até mesmo fazer como diríamos assim, uma folha, tipo uma carta para ver quem quer participar e qual a data e tudo mais, para você procurar o máximo possível fazer com que aquilo seja cumprido, não haja essa necessidade de você remarcar ou de qualquer outra situação dessa, ou até de anular, de cancelar. Então é muito importante isso, você ter um foco principal em tudo que você quer fazer, da forma que você vai conseguir fazer com que os condôminos se interessem por aquilo, para então você poder com mais segurança fazer o agendamento de uma assembleia que compareçam, que haja um resultado positivo. Então, o ideal, o senhor acha, sempre avaliar antes, ter um antecipador. Não simplesmente, vamos marcar para tal dia. Não, isso vai ter pouco engajamento. Veja bem, tem pessoas, por exemplo, é feriado, perde um feriado, aí eu vou trabalhar, aí eu vou viajar, aí eu vou não sei o quê. Então, quer dizer, você tem que procurar minimizar esse tipo de... O síndico que marcar numa véspera de feriado uma assembleia, porque ele não quer que Exatamente. Ele não quer. Exatamente. Há interesse dele de que ninguém compareça. Já desconfie, hein? Desconfie. Então, tudo isso é fator muito importante para você designar uma assembleia. E aí, aquela situação. Tem a assembleia ordinária e a extraordinária. Então, a ordinária, ela é anual. Uma vez por ano. Uma vez por ano e, passado o ano, não pode passar mais do que um ano, que é para fazer a aprovação das contas daquele ano. A aprovação das contas e fazer a previsão orçamentária para o outro ano. Essa é indispensável, anualmente. E tem a outra que passa a ser ordinária também, quando vão completar os 2 anos, que vai ter a mesma situação de ser a audiência para prestação de contas e o tema principal dessa assembleia, impreterivelmente, é a eleição do síndico. Então essas duas são cruciais. Dentre esse lapso temporal, diríamos de 2 anos, com 2 assembleias obrigatórias, você tem a possibilidade, e aí ela requer um tema que seja de relevância ou de interesse dos condôminos, por isso que eu digo que é bom fazer primeiro uma checagem, uma análise para ver se eles têm interesse,
de então você marcar uma assembleia extraordinária. Que essa sim, você tem que ter o foco direcionado só para aquilo que você realmente quer discutir naquela assembleia. Uma assembleia extraordinária, por exemplo, salve o fato, por exemplo, você está fazendo uma assembleia extraordinária para tirar o síndico, porque o síndico de repente foi constatado que ele se apropriou indevidamente de valores ou fez qualquer coisa errada, aí sim. Mas fora isso, ela tem que ser direcionada especificamente para um assunto, ou 2, ou 3, isso não é pelo número de assuntos, mas direcionada para aquilo, até para não se tornar muito cansativa. Porque um dos maiores problemas que a gente enfrenta com relação ao condômino ter resistência a participar de assembleias é aquilo. Vai demorar muito. Aí vai dar briga. Aí eu sei que aquele vai discutir com o outro. Não, eu não quero ver isso. Bom, então você não reclame do que vai ser decidido na assembleia. Mas eu acho que aí vai um pouco, veja bem, como eu disse, do empenho do síndico, do corpo diretivo, do auxílio, conduzir, do zelador, né? E de ter um relacionamento bom. Que quando você não tem esse relacionamento entre zelador, síndico, administrador e corpo diretivo, fica difícil. Fica muito difícil. E que eu vejo em várias assembleias acontece o seguinte, vai lá debater um tema, por exemplo, a votação do síndico. Aí o morador traz um assunto do barulho. Aí o outro traz um assunto, quer dizer... Foge ao tema totalmente. E aí começa a confusão. Deturpa todo o ambiente. Difícil de controlar isso, né? Eu vejo mesmo. Assim, tem que ter principalmente às vezes quem está conduzindo a assembleia, que você é obrigado a colocar uma pessoa que não pode ser o síndico. Né? Você tem que pôr um presidente presidente lá. E olha, aí se o presidente for meio... Aí às vezes ele mesmo traz um assunto, a baila lá. Ou ele mesmo falar, não, eu vou embora, não quero mais, vamos fechar isso aqui. Então é muito difícil. Às vezes ele mesmo traz um assunto que você fala, mas isso não é o tema. Exato. Não, isso é o mais comum que tem. Tem sempre aquela condômina assim, mais bem querida do condomínio. Eu quero reclamar porque não tem limpeza de domingo. Precisa ter uma faxineira ao domingo. Então, gente, ninguém está pedindo faxineira no domingo, ninguém está discutindo nada. Isso é comum, infelizmente é comum. Mas tem que ter... Tem que ter um jogo de cintura ali, né? Tem a experiência, eu acho que isso vai trazer, né? É verdade. Normalmente, nos primeiros, você vai se deparar com isso. Até você não conhecer quem é. Não conhecer, quando você acaba conhecendo, até os próprios outros condôminos, quando ela fala isso, fala, por favor... boca e tal. Aí no começo, você é novo, você vai dar atenção igual para todo mundo. É verdade. É só você convivendo mesmo. São coisas assim que até a gente fala num tom engraçado, mas realmente traz um embaraço no serviço ali. Traz um embaraço muito grande, um transtorno, e é isso que, como o senhor falou, vai dando aquela esvaziada. O pessoal não vai, porque você fala, eu sei que vai tratar de outras coisas, vai demorar demais. Olha, eu vou dizer uma coisa. A Assembleia, ela só tem, diríamos, uma frequência assim numerosa quando você vai discutir dinheiro. Pôs a mão no bolso. Se você for discutir aumento de taxa condominial, reforma com boleto extra, aí vai todo mundo. Eu sou morador de condomínio e fora é verdade. Isso, é o que mais. É o que eu disse. Mas normalmente todas as reuniões envolvem alguma coisa de dinheiro hoje em dia. É muito difícil. Quase todas hoje em dia. Mas há coisas assim mais simples, né? Mas quando envolve realmente uma coisa assim de... aí a frequência é garantida. Bom, outro assunto que eu queria perguntar para o senhor é quanto aos colaboradores, o pessoal que trabalha dentro do condomínio, né? Como que é esse relacionamento, como que tenho que avaliar. Então você como síndico, né? Como os procedimentos tanto para mim contratar colaboradores orgânicos ou terceirizados, quais os cuidados que eu como síndico devo ter e tudo que isso acarreta, né? Uma contratação errada, que nem nós estamos falando, hoje você quer desligar, infelizmente. Meu modo de ver, infelizmente, as leis trabalhistas, quando foram criadas, super necessário, época do Getúlio e tudo mais, super necessário. Hoje eu acho que ela não está atualizada para o mercado, no meu entender. Eu acho que há abusos
na parte até do funcionário, porque eu acho que ela não está atualizada à realidade hoje, principalmente a realidade da nossa taxa de desemprego. Então eu vejo assim, você cria muitos enclaves para manter uma pessoa que você é obrigado a manter, né? Como se parece que a gente quer se desfazer de colaboradores. Não, se você faz isso é porque realmente teve algum problema financeiro da empresa ou com ele mesmo. E isso, acho que toda empresa tem um condomínio, quanto mais funcionários puder pôr para trazer um melhor serviço, é melhor. Então há esse problema. O que o senhor aconselha, qual a dica que o senhor dá, o que ele deve observar? Bom, veja bem, existem duas situações diferentes. A de você contratar um funcionário pelo condomínio e a de você contratar uma empresa terceirizada. São situações que ambas têm benefícios e malefícios. Veja bem, o fato da você fazer a contratação, eu entendo que ela é muito mais barata do que uma terceirizada. Embora digam o contrário, eu posso garantir a você que não é. Orgânica é mais em conta. A orgânica é muito mais em conta. Mas veja bem, você se depara com isso. A lei trabalhista, e eu vou te dizer um exemplo muito assim, absurdo que nós temos. Por exemplo, você tem a pessoa que quando você a dispensa sem motivo, a demite, você é obrigado a pagar de multa 40% sobre o salário mínimo, sobre o fundo de garantia depositado. Perfeito? Então veja bem, eu entendo até que isso, como você disse, em tempos retrógrados, era uma garantia de que não fosse o funcionário demitido de forma arbitrária, injustamente. Agora, mesmo a gente levando sobre esse aspecto, que ainda é, de certa forma, pertinente ou não, existe uma situação que eu acho absurda. Qual é? Você tem um funcionário que você o demite, ele é orgânico, e ele está aposentado. A partir do momento que ele está aposentado, ele já recebeu o fundo de garantia, ele já de tudo. Ao demiti-lo, você ainda incide na multa de 40% sobre o que ele tinha de fundo de garantia. Mesmo antes de se aposentar. E o qual ele já recebeu. O que ele já recebeu. É absurdo. Eu considero uma das coisas mais absurdas que tem, porque, veja bem, se durante a vigência do contrato você tem um fundo de garantia que te garante a tua estabilidade, ao fato de você ser demitido injustamente, a empresa tem que te ressarcir 40% sobre aquilo, perfeito. Agora, peraí. É uma garantia do que ele já tinha para que ele não ficasse sem nada. Agora, pera bem, você se aposentou, você retirou todo o seu fundo de garantia. E ainda ao ser demitido, você tem que pagar 40% sobre algo que você já não tem e que você, na verdade, como aposentado, nem precisaria estar registrado. Não precisaria, exatamente. Então, é uma situação que eu acho que esse é o maior problema para o fato do orgânico. Com relação ao terceirizado... Voltando a isso, que é uma coisa que eu não tinha né? A gente sabe dos 40%, mas a gente nunca pensa nesse negócio de aposentadoria como que era. Não é uma coisa que eu nunca me antenei sobre isso. Mas o senhor acha que dentre todos os problemas que tem... Porque nem eu, por exemplo, eu já acho que o fundo de garantia nem deveria ser cobrado, porque é um dinheiro que é para ser dado para o funcionário todo mês. Na verdade, é o dinheiro do funcionário. É o dinheiro do funcionário que ele está guardando ali, assim como o INSS. Obrigatoriamente. Quer dizer, o governo acha melhor... não é o governo que está te pagando, ele está te devolvendo. Está te devolvendo o que pegou. E outra, e ele acha que te administra melhor do que você claro. Seu dinheiro, né? Porque a gente sabe que não. Então, aí no caso, o senhor acha que dentre todos os absurdos que a gente vê nessa lei, esse o senhor acha que é um dos mais? Eu acho que esse é o maior. Porque, na verdade, ele premia uma pessoa que está aposentada, que de repente nem tem interesse mais em trabalhar, como eu conheço vários que aconteceu isso, mas que a pessoa fica impedida... Começa acabando sendo até desleixado no seu serviço. Fica impedido de demiti-lo porque sabe que o custo vai ser elevado. Porque ele já está aposentado, já tinha um registro de mais de 20 anos, está mais de 5 anos aposentado e continua contando aquilo.
prefeito de você Tem que apanhar. ter que bancar os 40%. Um dia que ele já pegou, ele já gastou, já comprou. É um absurdo. Por outro lado, mas eu vejo que esse também é o único impedimento, porque no outro eu vejo muito mais garantia nisso, e um custo melhor e muito mais bem servido. Porque aí a gente vai para o terceirizado. Você vai dizer, não, você é inimigo do terceirizado? Não, de maneira alguma. Utilizei muito serviço terceirizado, de portaria física, de limpeza, só que aí vai a situação que você tem que saber se o terceirizado é uma empresa idônea. Por quê? No caso da empresa terceirizada não honrar com os compromissos sociais dos funcionários, o condomínio assume na hora tudo. E aí você fala, não, mas a responsabilidade do condomínio é subsidiária. Tá, aí você vai na empresa que não tem bem algum. Para onde vai? Condomínio. Não vai ter como. Então, isso você fica com o pior dos dois mundos se a empresa não for uma empresa. Na verdade, eu já vivi situações quando eu assumi a primeira vez a gestão lá do condomínio, quando na verdade eu debutei como síndico, eu peguei isso. A empresa era uma empresa terceirizada que não honrou com nada. Havia um passivo de mais de R$45 mil em 2006 de reclamações trabalhistas desses funcionários das terceirizadas. Então eu fiz uma série de manobras, contratei uma empresa idônea, fiz acordo com esses funcionários que eram bons da empresa que não pagava para que eles fizessem a migração, parcelei, fiz acordo para o que eles deviam para eles fosse recebido, mas de uma forma mais Mas o senhor mais que suave. teve que arcar com sim, a empresa a responsabilidade era toda, porque a outra empresa nem achava os proprietários. Era uma empresa realmente fantasma, vamos assim dizer, que a gente chama popularmente, né? Ou uma empresa arara, aquela que você está ali, de repente ela voa e acabou. Então, isso é muito preocupante. Eu tive uma interessante, na época da minha gestão, que eu contratei quando eu ainda tinha a portaria física e a limpeza, que eu tive assim receio, porque aquela coisa que você acaba adquirindo, que é com a experiência, né, de você falar, não confio nessa empresa, uma coisa não está. Só que eu tinha na época o meu conselho deliberativo, que eu tinha um subsíndico, que aliás ele é até hoje o meu ex-adverso, né, vamos assim dizer, e ele simplesmente disse não, e eu tinha outra empresa que eu fui inclusive com ele visitá-la. Ele não aceitou aquela empresa, porque ele disse que aquela empresa não tinha sede própria. Eu falei, e a outra, que ele e a outra conselheira exigiram que eu assinasse, também não tinha. Aí eu questionei o subsíndico e essa conselheira e disse, muito bem, vocês querem que eu contrate essa empresa que vocês acham que é boa e a que eu indiquei não? Sem problema, só que vocês vão assumir que a contratação foi por exigência de vocês. E você, que era o subsíndico, que era dono de um escritório de contabilidade, você vai verificar todo mês se eles recolhem os encargos sociais e tudo isso, que isso é o que... Salário e encargo social... Fundo de garantia tem que estar... Tudo bem. Bom, resumindo, como e aquela coisa da experiência e da idade, não achei que ele fosse fazer isso, eu fiz paralelamente esse controle. Com essa administradora, que, como eu disse, está até hoje, e sempre me auxiliou, eu peguei e disse, olha, verifica para mim vocês, por favor, façam esse controle para mim. E a empresa, a administradora chegou para mim e falou, Fernando, esse mês não foi, eu acho que vamos esperar mais um mês, se eles não recolherem, a gente rescinde o contrato. E eu acabei fazendo isso. Me deu uma série de problemas. Por sorte, que todos os que tinham lá, acabei trazendo eles para a empresa que eu tinha contratado, no lugar dela, que era aquela que ele não aceitou, porque não tinha a sede própria, e que nunca me deu problema.
Foi a última empresa que eu tive antes de eu migrar para a portaria virtual remota. Não foi o senhor que viu que realmente não dava. Se fosse deixar por ele também, não tinha passado. Iríamos ter aí uma situação... anos aí, às vezes... trabalhista aí enorme. Descobrir depois de alguns anos que não... Com certeza. Imagina os encargos daquilo. Então, na opinião do senhor, se o senhor... a gente vai falar hoje como que foi o seu condomínio, que a gente sabe que não é nem terceirizada, não tem funcionário, a gente vai falar sobre ele, mas hoje, se fosse um condomínio com portaria física, o senhor contrataria orgânico ou terceirizado? Olha, num caso nesse caso específico que você mencionou, eu acho que em termos de portaria, eu contrataria terceirizado. Terceirizado. O caso de limpeza, que muitas vezes ele é atrelado, mas eu entendo que a limpeza é muito mais simples de você administrar do que o do porteiro menos em si. Funcionários. E aí aquilo, você, um auxiliar de limpeza, sem nenhum demérito à profissão, é muito fácil de você encontrar a substituta. Sim. Né? Menos especializada. Menos especializada. E é um fato que na portaria física, você achar um porteiro de confiança e tudo mais, eu acho que aí é uma responsabilidade que eu deixo para a parte do terceirizado. Sim. Então, nesse aspecto, eu faria essa divisão. Dependendo se valesse a pena o custo, contrataria tudo terceirizado, mas caso contrário, optaria pelo terceirizado, em termos de portaria e a limpeza orgânico. Eu acho que isso para mim é a equação mais adequada para isso. Eu digo isso porque no próprio condomínio lá, que a gente fez, tínhamos esse trabalho. Contratei 2 das funcionárias que eram dessa terceirizada, que não me deu problema. Eu falei, olha, combinei com o terceirizado, olha, eu vou implantar a portaria virtual remota, depois gostaria de abordar esse tema. Isso, é isso que a gente vai passar o próximo ponto. Em razão disso, eu vou rescindir o contrato que eu tenho com você de portaria física. Mas eu gostaria, se você não se incomodar, né, de 2 funcionárias que você tem, as que estão prestando serviço aqui, eu tenho interesse que, se você tiver interesse, desligá-las e tal, para que elas viessem a prestar serviço como registrados, como orgânicos do condomínio. E era uma pessoa muito bacana, e a gente acabou fazendo, e elas estão. Até hoje. Uma delas, a outra não, a outra acabou saindo, que teve uma coisa com morador e tudo, e ela pediu para sair. Mas uma delas, até hoje está. Isso já se vão quase 7 anos. Legal. Então, veja bem, é o que eu digo, que aí é importante você ter o que você pretende, analisar o contexto, né? E isso é o que, para mim, é o ideal. Dependendo da situação, no que diz respeito à portaria, tem que ser terceirizada. E a limpeza, nem sempre. Bom, e agora eu vou entrar naquele assunto que o senhor já deu uma prévia aí sobre a portaria remota. É uma coisa que é uma briga tremenda. São discussões e uns falam contra, outros a favor, um defende, outro critica. O senhor transicionou, né, para essa portaria remota. Eu queria saber qual a experiência, como foi esse processo e o motivo, por que achou melhor isso. Bom, em primeiro lugar, o motivo que na verdade me levou até que optar pelo sistema de portaria virtual remota foi o custo operacional da portaria física. Normalmente, dentro de um condomínio, o maior custo é com funcionário. É um custo que muitas vezes equivale a quase 60% do valor. 60% do valor do condomínio. Da receita, Pagamento de funcionário. Então chegou num ponto que aí tinha aquela situação. Ou aumenta-se o condomínio, ou então migra-se para essa situação. Eu fiz um estudo muito aprofundado com relação à portaria remota, que na época era algo que também começava, não tinha tanta divulgação. Hoje você tem empresas assim... Há quanto tempo que isso fazem 7 anos. 7 anos. Uma das pioneiras, então, praticamente. Foi. E aí eu chamei, obviamente, fiz um estudo preliminar do funcionamento, selecionei algumas empresas, submeti essas empresas à análise do conselho e a partir disso, então, eu
designei uma assembleia para discutir a situação. Expliquei a situação, o quanto seria, diríamos assim, economizado em termos de custo. Isso acarretaria, de repente, uma situação de não aumento de taxa condominial e tudo mais. E que realmente, se não fosse assim, a coisa seria muito mais complicada em termos de custo operacional e de aumento. E o condomínio era uma torre só, né? Uma torre só com 48 Isso acaba encarecendo unidades. muito. Quando tem mais a para receita dividir, não né? tem, você não tem uma receita alta, que você pode fazer nenhum tipo de extravagância. Né? Não. Aí, veja bem, como eu disse, quando existe uma situação em que o tema é dinheiro, o pessoal se atenta mais. Mas mais que isso, eu vou dizer, eu achei, como eu analisei muito, estudei muito a situação da portaria remota virtual, eu achei uma coisa muito assim, diríamos assim, eficaz, eficiente. Você vou dizer por quê. Confiança eu vou dizer no por sistema. Quê. Na minha experiência desses anos todos, a gente sabe que portaria física, principalmente na parte noturna, não existe nenhum porteiro que ele não durma no trabalho. Não existe. Fisicamente, a natureza, não tem como. Ele vai dormir, ele vai cochilar uma hora. De hora em hora ele liga e tal, mas de hora em hora ele dorme. Acorda porteiro. Ele desliga e dorme de novo. Então, eu já vi muitos problema com isso na época. Então, isso é uma coisa que sempre me preocupou em termos de segurança. Tá? Teve uma época, quando eu entrei no condomínio, que a portaria era dentro do hall. O porteiro ficava ali, parecia um hotel. Pô, eu cansei de descer e o porteiro tá dormindo ali, sabe? Então, isso, para mim, era muito temerário, perigoso em termos de segurança. Então, tudo isso, somado a tudo que a portaria virtual remota oferecia, foi me animando, me empolgando. Fiz como eu disse, várias empresas, constatei até que essa, finalmente, eu achei que gostei do escopo, gostei do que eu sempre digo, que é importante para o síndico, você ter a condição de acesso ao prestador de serviço direto. Não a secretária, o cunhado, o irmão, ao prestador. Isso é fundamental. Eu tive a conversa com o proprietário dessa empresa de portaria remota, virtual, que, aliás, se me permite, eu digo o nome porque é uma empresa muito responsável e uma empresa mesma que está até hoje, quando começou. Até hoje, chama-se RST, Portaria Virtual. A sede deles é na Zona Leste, mas o proprietário dela é Marco Antônio. Então, veja bem. Se o senhor tiver um contato, eu vou convidar ele para bater um papo aqui com a gente. Sim, tem um contato, sim. Então, ele, na verdade, me apresentou tudo. Me levou para conhecer as instalações, me informou, me fez. Eu achei espetacular. E, mais ainda, me facilitou sobremaneira a forma de aquisição dos equipamentos. Inclusive, ele havia até me proposto fazer um comodato, alguma coisa assim. Mas eu, na experiência que eu já tinha como administrador de empresas, eu acho que esse comodato é uma coisa muito imprevisível. Por quê? O comodato, você sabe, nada é seu. Então, de repente, a empresa que te instala tudo fala, olha, a partir de agora, eu vou te aumentar o preço tanto. Ah, não, eu não quero. Ah, então tudo bem. Ele tira tudo. Então, eu sempre tive muita preocupação com isso. Então, eu queria uma empresa que me colocasse, que eu adquirisse os equipamentos todos, de forma a poder assumir financeiramente, pagar isso, naquela modalidade que eu sempre disse, sem onerar o repasse para os moradores, certo? E tudo isso eu consegui da seguinte situação, com a economia que eu fiz da empresa terceirizada que eu deixei de utilizar. Então, eu tinha um gasto, na época da empresa terceirizada, no montante de 24, 25 mil reais. E isso com quantos funcionários? 4 funcionários? Com 5. 5 funcionários. 3 porteiros, né? Um folguista e 2. Eu passei a ter um custo da portaria remota, na época, R$ 4.600. Nossa, muita diferença. Então, quer dizer, são quase, não diria 20,
Mas uns 15 mil eu economizava. Esses 15 mil foi que eu fui fazendo o meu caixa para fazer todas as reformas que eu fiz sem aumentar o condomínio e pôs a casa em dia, como a gente fez. Então isso foi realmente muito importante. E tem o principal, a segurança, que para mim é crucial. A segurança de uma portaria remota, ela é muito grande, porque você tem ali 24 horas e você tem dispositivos que apenas o morador pode acioná-los. Só que aí vem o problema também. Há que ter, de uma forma bem assim, firme, o morador responsabilidade pelo manuseio, pelo acesso e por tudo. Porque senão, o sistema de segurança ele é violado. Se não houver, por parte do morador, ele é o principal responsável pela segurança dele e do prédio. Se não houver isso, aí, que isso na verdade em qualquer prédio, né? Mesmo com um morador, com portaria física, a pessoa entra pelo estacionamento, fala que é isso, mas entra junto com o morador, às vezes o morador abre para uma pessoa desconhecida. Muitas vezes me perguntam, mas não é factível de haver uma invasão, no caso da portaria virtual, remota? Eu diria sim, desde que o morador dê causa. Se o morador der causa, não é culpa da portaria. E essa experiência eu vivi. Ocorreu um fato assim. Ocorreu um fato por um morador que simplesmente tinha um botão de acesso, e esse botão de acesso ele perdeu, não comunicou nada, não isso tal, e acabou havendo uma invasão no prédio com esse botão. Eu, inclusive, eu fiquei preocupado que fosse talvez uma falha da segurança da empresa fornecedora, mas não, porque a pessoa entrou, inclusive o botão, quando a pessoa... Tem registro, né? Tem o registro, aparece o rosto da pessoa, então quer dizer... Aí depois ela falou... registro do nome com o rosto. Eu perdi, eu falei, e a senhora não avisou por quê? Porque eu achei que estava em casa que eu ia achar. Então você vê, a empresa não teve culpa, houve inclusive uma situação total responsabilidade do morador, por uma... Só que depois disso... Em 7 anos, uma vez só. Uma vez só. Depois disso também eu acabei. Porque aí eu eliminei o bottom. Só facial e digital. Acabou. Se o problema é esse, vamos porque eu falei, não. Porque na verdade é um sistema que você vai evoluindo. Então essa evolução do bottom para o digital e facial, eu já estava implantando. Mas calhou que nesse interregno temporal acabou acontecendo isso, mas eu já estava fazendo. Só que a partir daí eu falei, acabou, não tem mais nenhum botão de acesso, só digital. Mas é um investimento que o senhor teve que fazer em equipamentos modernos. Tudo equipamento e propriedade do condomínio, que é importante, né? E esses equipamentos, se o senhor quiser migrar para uma outra empresa de portaria remota, pode ser usado em uma outra empresa? Olha, aí nós temos uma situação que podemos... Isso é compatível, né? Mas tem muitos que, na verdade, que os equipamentos são basicamente os mesmos. Mas tem muitos que falam, não, mas aqui eu gostaria de pôr mais uma coisa aqui. O meu, é porque eu garanto o meu. Aí eu falo, olha, eu tenho a possibilidade de fazer alguma mudança, desde que eu aproveite o que eu tenho aqui. Senão, para mim, não é negócio. Vou fazer o quê com isso? Vou pôr na feira? Né? Então, mas como eu realmente não tive essa necessidade, não me preocupei. Mas olha, o que apareceram de empresas querendo que a gente mudasse, migrasse, tudo mais, inúmeras. Mas aí eu já... É o mercado, é disputa de mercado. Eu já descartava já nessa simples exigência minha. Tá, se eu quiser mudar, eu posso usar tudo que eu tenho aqui? Você pode me dizer que precisa pôr mais alguma coisa aqui ou ali ou ali. Mas eu quero tudo que eu tenho aqui, eu quero utilizar, porque senão para mim não é negócio. Veja bem, uns diziam que tudo bem, outros falavam, não, vamos ter que fazer isso. Mas eu deixava, porque na verdade o meu intuito era deixar o que estava. Aquele time que está ganhando a gente não mexe. Né? Exatamente. Está ganhando, nem se mexe. Mas eu reputo que é
muito importante, muito bom. A segurança que é proporcionada por esse tipo de sistema é inigualável. No seu entendimento, lógico, estou falando Claro, aqui do entendimento do senhor. O senhor acha que pela essa experiência. segurança da portaria remota é maior do que uma portaria presencial? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Por causa da falha humana. Por causa da Acho falha que é humana. mais falha humana. Inclusive hoje estão com outros tipos diríamos, de dispositivos, inclusive para acesso de veículos e tudo. Olha, não tem igual. Porque a pessoa pode, o porteiro pode chegar, o cara encosta, o carro é igual do morador, aquele que eu falei, está dormindo, ele aciona. Então, tudo isso você não tem com uma portaria remota. Agora, aí vai também o que eu havia dito. Você tem que ter uma empresa que te dê segurança, que tenha um trabalho sério, que faça com que você tenha essa reciprocidade da segurança e tudo mais. E é um custo acessível, né? Porque tem aí uns aí que é inviável. Não, é inviável. Agora, eu veja bem, lá naquela região, eu acho que um dos únicos condomínios que tem esse sistema desses mais antigos e tal, é o nosso. E eu já indiquei. Conheço alguns condomínios lá que tem, eu não sei um que tem há 7 anos, não conheço. Foi um dos primeiros mesmo. Foi um trabalho em conjunto de desenvolvimento. E se alguém me perguntasse, eu ia falar, eu nem sei se há 7 anos atrás tinha esse sistema. Nem saberia informar se há 7 anos atrás. Sim, felizmente sim, com certeza. Felizmente, né? É uma opção. E outra, o entendimento, a experiência que o senhor teve. Muita gente não vai concordar, eu sei que outros vão falar que não, que é melhor o físico. E também é o que as empresas mesmo, normalmente quando vão lá, se é uma empresa idônea, ela vai avaliar o local, todas as se é compatível. Tem lugar que a empresa mesmo vai falar, acho que aqui não vai dar certo. Olha, o meu maior problema que eu enfrentei foi os moradores mais antigos, pessoas idosas. Falavam, ele gostava de falar bom dia pro porteiro. Descer e bater um papo como é que porteiro. Você tá? Então houve esse tipo de... Mas eu falei, bom, aí nós temos a seguinte situação, que como eu vi que a coisa caminhava para um outro lado, eu já foquei. Falei, bom, é o seguinte, você quer pagar mais caro? Vamos continuar. Você quer cumprimentar ele toda noite? Aumentar mais a taxa do condomínio? Fica à vontade. E o problema disso é que você gera, aumentando a taxa, você gera uma probabilidade maior de uma taxa de inadimplência. Com certeza. E aí é uma bola de neve, né? Com certeza. Olha, até conseguiria pagar, mas como você aumentou nisso, daí... Olha, além da despesa maior daquilo, a inadimplência vai crescer. Eu vou dizer uma coisa para você. Durante esses 7 anos, eu não cheguei a aumentar o condomínio, a não ser uma vez, porque houve uma correção de não sei o que dava 3%. Em 7 anos eu não aumentei o condomínio. Você vê que realmente a coisa foi muito proveitosa. E transformei todo esse dinheiro em melhorias. Sem degradar o condomínio. Né? E ainda quando eu saí, ainda deixei um bom capital ali. Mais de 100 mil reais na conta. É interessante isso. Então quer dizer, uma boa administração é fundamental. É fundamental uma boa administração, e eu digo, não é a pessoa ser um catedrático ou uma pessoa... Não, tem que ter bom senso, tem que ter conhecimento. Obviamente não pode uma pessoa leiga falar, eu vou ser síndico e não sabe nem o que é uma pessoa, uma unidade ou isso, aquilo. Não, tem que ter um certo conhecimento. Eu aconselho a fazer cursos, que existem vários cursos importantes, ou que pelo menos ajudam muito ao síndico. No mínimo iniciante. Tem um curso básico. Tem que ter. Tem que ter um mínimo de... Não precisa ser advogado, mas precisa ter um mínimo de conhecimento, pelo menos no tema, porque o Código Civil, a gente fala, o Código Civil tem 1.800 artigos, mas os artigos que se referem a condomínio são 12. Então, quer dizer, é só estudar aquilo, que aquilo dá para ser especializado. Te dá tudo o que realmente é exigível para fazer uma administração. Onde você vai trabalhar na reguinha ali, tá ali. Se isso, fugir você coloca aquilo ali, com mais a convenção e o regimento interno, como é boa administradora, não tem muito segredo. Agora, há que ter alguns tipos de macete, de organização, de situação de poder conversar com as pessoas, né? Que condomínio é aquilo, são pluralidade de
de pessoas, cada um com um tipo de educação, de cultura. idade, de cultura. Então, isso é o mais difícil, né? Mas faz parte do contexto. Eu sempre falo aqui, quando a gente dá nossos treinamentos para os funcionários, às vezes tem reclamações dos condomínios, o funcionário faz isso e tal, e eu sempre vejo que você transmitir um conhecimento, uma técnica, é muito mais fácil de você, digamos, você condicionar o funcionário a fazer aquilo do que mudar a cultura dele. Mudar a cultura é a coisa mais complicada. Né? O modo de agir. Isso é mais complicado do que você profissionalizar ele, mudar a cultura. E às vezes ele tem que mudar a cultura para trabalhar num local. Totalmente. Senão você não vai se adaptar. Há necessidade sim de haver essa mudança, não tenha dúvida. Principalmente essa adequação, né? Hoje em dia, politicamente correto, todos esses detalhes, essas leis hoje aí. É muito complicado você... Cultura... De repente, um simples olhar já é suficiente para você criar uma celeuma. Então, hoje é mais difícil, realmente. E indo nisso que o senhor falou, uma coisa, como o síndico pode e o que ele deve fazer para ter um bom relacionamento interpessoal com os moradores? Olha, em primeiro lugar, com relação a esse tópico, eu penso o seguinte: eu acho que o síndico tem que pôr uma coisa assim na cabeça dele. Ele tem que ser uma pessoa que vai ter contato com todos os moradores, como a gente comentou há pouco, de culturas diferentes, de idades diferentes, de tudo. Então ele tem que se conscientizar, em primeiro lugar, que ele tem que ser uma pessoa amigável. Tem que ser uma pessoa, de certa forma, sabe, bastante condescendente com as pessoas, ser simpático. Eu sempre digo, né, às vezes é um termo não muito bem, né, mas eu gosto de dizer isso. Não pode ser arrogante ou até mesmo, sabe, se achar que eu sou síndico e você tem que me respeitar ou ver como é que você fala comigo. Então, eu acho que o principal fator é você ser uma pessoa empática com os condôminos. Não vou dizer com isso que você seja uma pessoa que aceita tudo ou não. Você tem que ter o seu lado. Não vai se deixar ser desrespeitado também. Exatamente, você tem que ser respeitado, você tem que ser, olha, eu sou o síndico, eu sou isso, aquilo, mas não colocar isso como uma situação de superioridade. Então isso é importante. Eu tive um caso muito importante, interessante. Essa pessoa, ela era locatária de uma unidade, e ela teve lá um pedreiro que fez uma barbaridade. Ela estava fazendo uma reforma e ele simplesmente furou um cano que inundou o apartamento de baixo. E eu fiquei ensandecido. Eu perdi realmente naquele momento, porque eu achei aquilo um absurdo. A pessoa fazer uma coisa dessa sem ter nenhum tipo de aprovação ou mudou a legislação, inclusive hoje para obra você tem que foi feito sem o conhecimento de ninguém. Só que, como diz popularmente, desculpa o termo assim, mas deu ruim. E alagou a unidade de baixo. Eu fui lá Isso é um problema para trazer na estrutura do prédio. Eu entrei, e aí eu fui entrar na unidade que tinha dado causa, e a moradora, que na verdade é locatária, falou: não, o senhor não vai entrar aqui. O senhor não vai entrar aqui. Eu falei: engano seu. Eu vou entrar sim. Na qualidade de síndico, se a necessidade exigir ou for alguma coisa de urgência, eu tenho autorização a entrar em qualquer unidade. Não, aí começou a gritar, começou a fazer aquele espetáculo. Eu falei: bom, a senhora faça o que a senhora quiser, mas eu vou entrar. Eu entrei, chamei o pedreiro, falei: olha, você tem aí meia hora para solucionar isso, para começar. Solucionou, você vai embora, porque aqui você não fica mais. A mulher deu um maior espetáculo, um maior show, mas no fim... Então, quer dizer, há situações em que realmente, infelizmente, você é obrigado a se impor de uma forma diferente. Até porque ela falou isso
ela desconhece isso. Até não, a barbaridade que tinha sido feita, como que ela vai dizer que eu não vou poder entrar para ver a desgraça que o homem fez? Foi um caso de desastre. Exato, foi um caso de desastre. Então, em caso de desastre, a Constituição prevê que você pode violação de domicílio por causa de desastre, prestar socorro. Está previsto na Constituição. Então, veja bem, eu entendo que o fundamental para um síndico com relação a isso, ao convívio com os condôminos, é essa postura. A postura de ser uma pessoa simpática, que isso também vem de berço, né? Que tem gente que não tem jeito mesmo, né? O cara não consegue ser simpático, consegue ser comunicativo, sei lá. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar. Já que você está se colocando numa situação em que, em tese, você está tem que lidar com o público, sendo representante de todos eles, você tem que se colocar numa situação de receptividade das pessoas para o que elas precisem. É uma das características principais eu você acho deve que ter é muito para entrar importante nessa área. Porque senão fica aquilo, né? O síndico que ninguém suporta, que ninguém quer ver. Se é mal-humorado, procura outra coisa para fazer. Então. Eu acho que não vai ser muito feliz nisso. Não, né? Com certeza. Não tenho paciência com as pessoas. Não vai ser feliz nessa área. Vai fazer outra coisa, né, gente? E como a gente falou no começo que o senhor falou, precisa ter muita paciência. É uma das coisas principais. É fundamental. Então, esse é o requisito principal para um síndico, ter paciência. Procura outra área. Arruma outra área. Não vai se aventurar nisso, que você vai ser infeliz. Certo, com certeza. Vai ser infeliz. Bom, dentre isso, que nem a gente estava falando sobre novas legislação, como que você tem uma nova legislação para construir, que agora você tem que comunicar o síndico, né? Sim, com relação a reformas. Antigamente fazia, hoje já tem que ter assinatura de um engenheiro responsável. Exatamente. Há uma série de exigências com certeza. Hoje novas, que antes não tinha, que poderia. Aí tinha aquela situação, não, mas eu só vou tocar o azulejo do banheiro, eu só vou tocar o piso. Hoje não, hoje qualquer alteração precisa de uma... E o interessante, eu não sei se já é do conhecimento, essa legislação veio depois de um acidente que teve, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que caiu pela construção, excesso de peso, que ele pôs piso sobre piso, alguma coisa assim, e caiu, afetou a estrutura, e depois disso veio essa legislação. Exatamente. Ninguém estava sabendo que ele estava mexendo, o que ele estava fazendo lá dentro eu estou no meu apartamento, eu faço o que eu quero aqui. Opa! Não, e você não é bem assim. se depara muito com essa situação. Só que a partir do momento que fala, bom, é o seguinte, você está aqui, vai pôr um engenheiro responsável, ele vai fazer um termo de tudo que vai ser feito, vai se responsabilizar, e o senhor também. Essas leis novas que a gente fala de responsabilidade, que eu falo que o síndico tem que ter muito cuidado para ele não ser responsabilizado, para ele não acabar recebendo um processo, a responsabilidade, que é outro desses processos que eu vou falar com o senhor aqui. A responsabilidade é objetiva, via de regra, do síndico, com certeza. Sempre querem o culpado, a verdade é essa. A cabeça de alguém tem que estar ali na bandeja para ser servida. E se você não tomar cuidado, se você fez alguma coisa errada... É a responsabilidade dele. Isso é uma coisa muito interessante para a gente falar para os síndicos novos, que nem leis novas que vêm, que nem tem lei de maltrato animal. Agora o síndico é obrigado a denunciar se ele está vendo maltrato. Perfeitamente. Lei Maria da Penha também, está tendo uma agressão. O síndico é obrigado, por lei agora, a tomar providência, acionar os órgãos responsáveis, né? Chamar a polícia e tudo mais. Se há uma constante... Tudo que seja relacionado à convivência no condomínio, ela é responsabilidade objetiva e total do síndico. Não tenha dúvida. Que nem antigamente a gente falava, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje o síndico é obrigado. Se ele não quiser ser responsabilizado, ele pode meter a colher ali, senão vai sobrar para você. Né? Com certeza. Então, e justamente nisso, dentre vários assuntos que a gente fala nos nossos cursos, nas nossas aulas, é uma coisa que eu até estava comentando com o senhor, mostrei para o senhor aqui. Interessante é que, né, eu vi que o senhor já estava sabendo disso, tanto que o senhor falou, peraí, não é mais bem assim, que é sobre alguns erros. Eu tenho aqui um exemplo que eu dou de um processo que o condomínio foi condenado a pagar um processo civil de um furto, um roubo, né? Não foi nem furto, foi um roubo dentro do condomínio, que entrou uma pessoa sem ser averiguado direito, acharam que era, o morador falou o nome de uma pessoa. Aí o porteiro falou, o fulano está aqui, pode entrar. E acabou não sendo essa pessoa, ele acabou entrando, teve um roubo, levou alguns pertences. Os próprios moradores, né, acharam que a postura do porteiro não foi correta e entraram na justiça, e o condomínio foi obrigado a pagar, a ressarcir, né, os moradores daquele roubo.
E muitos acham que não, que hoje, né, não, porque já tem um entendimento do STJ de que se teve roubo o condomínio não é responsável, e não é bem assim mais hoje em dia, né? Como o senhor estava falando. Realmente essa visão, né? Que muitas vezes é isso. As pessoas costumam verificar isso que a gente chama de jurisprudência quando é favorável, né? Mas aí esquece que a justiça ela sempre tem dois lados. Então, essa situação específica da narrativa, ela mais ou menos pode ser equiparada àquilo que eu havia dito da portaria virtual. Veja bem, a partir do momento em que se comprove que houve nessa situação do roubo ocorrido falha do sistema implantado pelo condomínio, o condomínio é responsável. O síndico, o condomínio é responsável. No caso, um erro de um funcionário. Um erro do funcionário é responsabilidade do condomínio. O condomínio, posteriormente, pode até mover uma ação de regresso que a gente titula contra o funcionário, pelo que ele cometeu. Mas a responsabilidade objetiva pelo ocorrido, nesse caso, pela falha do porteiro, do funcionário, é de responsabilidade objetiva do condomínio. Porque uma falha no procedimento. Uma falha no procedimento de acordo, como o juiz falou. Era a função dele fazer a identificação. Foi feito? Não foi feito? Então, pague. Veja bem, nesse mesmo caso, se ao invés de ter sido uma falha em termos do porteiro não ter feito o procedimento necessário de reconhecimento, de saber se aquela pessoa podia entrar ou não, ele tivesse sido coagido, né? Tivesse sido através de grave ameaça ou violência, pego, por exemplo, na porta e entrado, aí é diferente. Mas nesse caso específico, fundamentalmente... Está certinho, é o entendimento hoje do judiciário e com não certeza. Tem muito o que fazer sobre isso. A responsabilidade é do condomínio. Pode espernear que... Não vai conseguir, com certeza. Não vai conseguir, pode espernear o que for. Não vai reverter isso, não. É interessante isso, porque a gente vê muitas falhas de procedimento, às vezes, principalmente... o orgânico. Às vezes vê muita falha do orgânico. Aquele funcionário, ele trabalha 10 anos, ele já se sente morador. Trabalha 10, 20 anos. Como a gente estava falando de certos síndicos, certos zeladores. O cara tá lá 20 anos, ele já acha que é um morador do condomínio e que ele não deve muito. É um acionista, proprietário. Sou proprietário. Estou aqui desde a construção disso aqui e tal. Então, e aí acaba havendo essas falhas e isso... Se você deixou isso acontecer, o funcionário está assim, não sei o que eu faço. Se você não tomar as providências cabíveis, com certeza, quando acontecer algum fato, e isso vai acontecer, porque eu sempre falo aqui, eu tenho estatísticas aqui, que eu sempre falo de roubo e furto em condomínio, tem uma tabela estatística da Secretaria de Segurança Pública. E hoje em dia isso cada vez está mais assim em pauta. Mais em pauta, isso é verdade. Mas eu tenho aqui... A nossa política criminal, infelizmente hoje, ela é muito permissiva. Muito. Então isso só acarreta essa cada vez maior incidência de roubos e furtos. Isso é óbvio. Segundo uma pesquisa que fizeram da Secretaria, eu vou falar desse ano, né? Furtos e roubos em condomínio, de janeiro a fevereiro de 2024. Isso não são meus dados, são da Secretaria de Segurança. Sim. Que em 2 meses, janeiro e fevereiro de 2024, roubos e furtos em condomínio em São Paulo, 1.860. Você dividindo isso aí em 2 meses, 60 dias, dá 31 por dia. 31 por dia. Aí você fala, nessa imensidão, que nem você vê a foto, nessa imensidão de condomínio. Aconteceu com o outro. Mas o fato nisso aí onde se deve se preocupar com a segurança, porque não é um fato de se vai acontecer a tentativa, mas quando vai. É um fato realmente de muita relevância e de preocupação, porque hoje em dia você vê que ao mínimo descuido de um morador, vou dar um exemplo, você tem a porta da garagem, que ela abre, tem um certo tempo para abrir, normalmente tem a de baixo, que existe a eclusa, né? A eclusa. Só que muitas vezes eu já vi situações em que mesmo a eclusa fechando, o morador, ele não tem aquela, diríamos, disponibilização, por assim dizer,
para ficar aguardando 10 segundos de fechar o portão. É que o senhor foi educado, mas eu ia falar paciência mesmo. Veja bem, ele não quer ter paciência. 10 segundos para fechar o portão é simplesmente você, às vezes você vai sair, você tem que esperar porque de repente vem carro ou não vem. Então, quer dizer, é uma coisa assim, mas não. À noite, principalmente, pessoa entra, abre o primeiro, mesmo que ele vai ficar na inclusa ali, embora tenha vigilância, mas ele está ali com o portão aberto, ele não tem uma paciência de abrir o outro. Né? Esperar para abrir, então, fecha tudo isso é um risco. Você vê que tem as pessoas... Mau uso do aproveitam, por exemplo, um pedacinho que o portão demora para fechar, a pessoa não estiver atenta, ele entra. Tem um vídeo aqui onde o cara entrou rolando. O portão estava fechando, ele entrou rolando, deitado, rolando, ele entrou dentro do condomínio. E o bom nesses sistemas que a gente tem de portaria remota é que você tem no próprio dispositivo de acionamento um dispositivo de pânico. De pânico. Sim. Então, a partir do momento que você aciona, eles já acionam a polícia. Né? Então, eu acho que é importante, mas sempre eu volto a dizer, o fundamental para a segurança do condomínio e dos moradores é a conduta do condômino. Isso é crucial. Crucial para manter a segurança. E eu sempre falo, principalmente para quem é funcionário, que trabalha, que se preocupa com isso, você vai se deparar, a grande maioria dos funcionários aí que trabalham em portaria e controle de acesso, ele vai se deparar com 2 problemas recorrentes, ou reclamações que eu digo, recorrente dele, onde se você trabalhar direitinho, se você se policiar nisso, você vai acabar com 70% de problemas que você pode ter. É a atenção com a segurança do condomínio e a educação ao tratar com as pessoas. Você é um funcionário solícito, que você está ali, né, trabalhando, você tem que ter essa compreensão, tem que saber. Então, se você se cuidar, se policiar nessa parte, no tratamento das pessoas, na educação, sempre servir e cuidados com a segurança, eu acho que elimina 70% dos problemas que ele vai ter ali de reclamação ou de... Eu só gostaria de pontuar uma situação com relação à segurança da portaria remota, da responsabilidade do morador, que é no seguinte sentido. Infelizmente, embora se fale muito e se diga para que não seja feito isso, do morador, mesmo tendo uma inclusa para recebimento de iFoods ou pizzas ou tudo mais, ele se submete a sair, abrir a porta, ficar com a porta externa aberta para pagar, para pegar a pizza enquanto a pessoa está lá. Pode vir uma pessoa, colocar o revólver e fazer ela entrar. Outra situação, também responsabilidade do morador. O morador está entrando, aí vem uma pessoa do lado, ele olha e fala, eu vou no apartamento de não sei quem, pode entrar. Conduta totalmente equivocada e errada. Ele entrou e falou, desculpa um momentinho, olha, é procedimento de segurança. Ele entrou, entra, agora só pode entrar. Não, mas eu tenho que me anunciar. Tá vendo? Você ia permitir que ele entrasse. Então, isso simplesmente eu gosto de focar bem, que são um dos procedimentos cruciais da própria segurança que é implantada na portaria virtual remota. O próprio pessoal que vem para diríamos, ministrar todos o procedimento, colocam isso claro. E olha, passa 7 anos e ainda tem gente que faz isso. Pior, na parte da noite. É o mais perigoso. O cara vai pegar a pizza. Eu, por exemplo, quando eu desço para pegar algum iFood, alguma coisa... Como se a gente morasse na Suíça, né? Eu pego e se eu ver ele lá fora, eu falo, por favor, você pode pedir para entrar aqui? Aí, às vezes, a pessoa olha meio feio, outro fala, eu falei, é procedimento de segurança, eu não posso fazer, senão vou ser multado. Quer dizer, infelizmente não é assim, mas eu gosto de informar para que a pessoa saiba que... E se ele falar, não, eu não vou entrar, então você desculpa, eu não vou sair. Mas, infelizmente, isso não ocorre. O morador vai, ele quer comer, quer pegar, se ele não quiser entrar, teve uma vez que falou assim para mim, eu não vou entrar porque podem roubar minha moto. Falei, então que você prefere que não roubem tua moto, mas me roubem a mim? Falei, então desculpa, você pode levar embora a sua pizza que eu não vou querer mais. Então, sabe, são procedimentos que muitas vezes o morador não leva a sério.
e pode estar aí a situação de risco de uma invasão tremenda. E é como a gente falou, não adianta querer culpar. Não, ninguém depois, tem culpa. Como eu fui, é. quando ocorreu essa situação, eu me lembro que ocorreu num sábado à tarde. Eu fui a primeira coisa, liguei para o dono da empresa, falei: Marco Antônio, estou com um problema muito sério aqui que põe em dúvida o seu sistema de segurança. Só falei desse jeito. Aí ele falou: o que aconteceu, Fernando? Aí ele veio, conversamos e a partir daí nós fomos juntos elucidar o que tinha ocorrido. Foi quando ele me falou. Ele falou: em primeiro lugar, se houve falha do equipamento, eu acionarei o fabricante. Se houve falha do meu sistema de trabalho, de serviço, eu vou pagar. Agora, vamos analisar o que seja. Foi aí que depois de uma semana de estudo, veio inclusive o relatório deles, do horário, tudo, da pessoa que entrou, tal hora, com o botão da pessoa. Ou seja, foi relapso total da pessoa. Infelizmente. Não tem como. E acabou maculando uma coisa de 7 anos que foi a primeira e única, mas era para não ter nenhuma. Não fosse pela moradora, não teríamos nenhuma. O senhor me lembrou agora que o senhor estava falando aqui dessa parte, é uma parte que até voltar mais na parte da administração do síndico, que até eu não... o senhor me lembrou sobre multas, advertências e tudo. O senhor, como síndico, nessa experiência de todos esses anos, 12 anos, deve ter problema demais de barulho, é problema de reclamação de uso incorreto, é vaga de estacionamento, o cara parou onde não devia, o cara não está lá, fez muita coisa. Como que o senhor administrava isso, como o senhor lidava isso com advertência? Chegou a ter multa, advertência? Que eu vejo que tem muitos, às vezes, que nem tem, e alguns até teve casos de teve que entrar na justiça, como eu até estava lendo recentemente, se não me engano, um jogador de futebol aí, que fizeram um procedimento para tirar ele do condomínio, porque o convívio não dá. Eu nem me lembro qual agora, mas eu já vi outros casos assim de pessoas que foram convidados a sair do condomínio porque... Não, na verdade não é convidado não, existe previsão legal de se ele é nocivo, né, que a gente fala nocivo ao condomínio, aos condôminos, ele pode ser realmente expulso da unidade, seja proprietário ou não. Isso é previsão legal. Mas peraí, ninguém é obrigado ali, eu estou num condomínio, se eu não respeito a individualidade dos outros, e aquele eu estou no meu apartamento, eu faço o que eu quero. Não. Eu já tive problema sim, mas felizmente poucos. Você chegou a emitir multas? Cheguei a emitir multas, cheguei a advertir. E como que o senhor, tipo a multa, como o senhor fazia? Bom, já dava multa na primeira? Não. Primeiro, como é o procedimento que o senhor aconselha? Veja bem, o que eu acho que é importante... Não ter problemas legais, né? O primeiro passo realmente que eu acho importante é o seguinte, é a pessoa, tendo tomado ciência de que houve uma irregularidade cometida por um condômino, avaliar a gravidade daquela conduta. Se aquela conduta realmente houve alguma coisa que foi uma transgressão ao regimento, mas que não causou mais diríamos, malefícios aos outros, é conversar. Olha, você fez isso. O pessoal está reclamando que você, à noite, está fazendo muito barulho, o som do seu equipamento de som está muito alto. Nós estamos querendo informar você para que você evite que sejam tomadas medidas mais drásticas. Então, esse é o primeiro passo que eu acho que é o importante. Agora, quando há uma transgressão em que realmente a pessoa extrapola, né, uma coisa que não tem nem assim como você, diríamos assim, falar, meu Deus, como é que essa pessoa fez isso? Aí eu acho que aí é a aplicação da multa direta. Mas a advertência já é mais assim numa situação de reincidência daquilo. Para não caracterizar que depois da advertência verbal, você vai aplicar a multa. Não os dois, ou um ou outro. Então, veja bem, o primeiro é essa situação. A multa é, diríamos assim... Última instância. Última instância. Ou então numa situação de extrema transgressão, como eu já tive lá. Grave, né? Que não tem nem cabe uma advertência de tão absurda. Não dá. O cara alugou o salão de festa, levou uma escola de samba lá dentro. Os moradores ali estavam tremendo, todo mundo, do barulho. Eu ainda fui falar com ele, ainda se ofendeu. Falou, a festa é minha, eu faço o que eu quero. Falei,
você não faz o que você quer, e infelizmente vou ter que te atuar por isso. E foi feito. O cara não olha na minha cara até hoje, mas também, infelizmente... A gente está correto. Então, essas situações que eu digo. A multa, ela tem um caminho. Agora, em situações extremas, eu acho que ela tem que ser aplicada. É a mesma coisa, vamos supor, eu faço uma analogia com o futebol. Você tem o cartão amarelo, que ele é para uma falta, mais sério, mais isso, mais aquilo. Mas se o cara vai no jogador com o pé no meio da cara dele, é vermelho direto. Então, na verdade, seria mais ou menos, por analogia, a mesma situação. Eu sempre gostei muito e poucas multas eu apliquei. Eu me lembro que desses anos todos, acho que eu apliquei 3 multas ou 4. Casos assim extremos. Mas sempre eu acho que o primeiro passo tem que ser o da conversa. Agora, tem uns que falam, não, eu estou aqui, eu faço o que eu quero. Vamos aí tomar as medidas cabíveis. Né? E há uma situação, isso que é importante. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas a minha unidade, quem está lá é o inquilino. Então ele que responde. Não. Quem responde pela irregularidade cometida é o proprietário. O proprietário que vai. Até se o inquilino for embora e não pagar, problema dele. Você vai ter que arcar com isso. Eu lembro que eu tive um caso de uma outra situação e eu informei o proprietário. Inclusive ele tinha unidade lá, ele mora também lá e tem 3 apartamentos lá, 2 alugados. Aí ele falou para mim, não, o senhor tem que notificar o meu locatário. Eu falei, o senhor me desculpe, é o senhor que é o notificado e é o senhor que vai arcar com isso. O senhor fale com ele. O problema é seu e dele. O do condomínio é com o proprietário. Ele não sabe a previsão legal, não sabe o procedimento. Ele sabia sim, ele sabia porque ele era... Mas isso é interessante o senhor falar para até quem vai alugar, né? Fazer um contrato bem redigido. Não para aqueles contratinhos, um papel de... Faz um contrato bem redigido no aluguel, impondo se constar no contrato a responsabilidade, pode ser colocado, inclusive... Uma quebra de contrato, fez isso, quebra do contrato na hora, pode devolver. Não, isso é muito importante. É muito importante que a pessoa pensa que não, porque eu aluguei para ele, a responsabilidade é dele. Não é assim não. Não, realmente. Bom, sei que já tomei muito tempo, mas antes de finalizar aqui, uma coisa que eu queria tirar a dúvida com o senhor, que o senhor esclarecesse para muitos aí, principalmente para o que a gente está falando, para quem está começando aí, é uma coisa que eu também sei pouco ou quase nada, que o senhor está falando, é previsão orçamentária. Isso como... eu cheguei de síndico, vou ter que fazer uma previsão orçamentária para o ano, né? Como que eu faço isso para ser aprovado em assembleia? O que ele deve ser avaliado? Como que o senhor costumava fazer isso? Qual a dica que o senhor dá aí para Bom, veja bem, uma previsão orçamentária, que inclui nela, né? Você tem que ter uma administradora que te assessore em termos de te fazer uma perspectiva em termos do que ela prevê, em termos de reajustes, salários e tudo mais. Então, manutenções periódicas. É uma situação absolutamente necessária. Para você fazer uma previsão orçamentária que realmente espelhe toda a sua necessidade... Precisa do apoio da administradora. Precisa ter uma administradora boa que te dê esse suporte. Porque você pode fazê-la assim, basicamente ela é feita da seguinte forma: você tem todo o seu custo com a sua gestão, as suas despesas, no que diz respeito a, no caso, portaria virtual, administração, folha de pagamento, prestador de serviço, manutenção de elevadores, manutenção da parte de água, terceirização de bombas, de elevadores, né, que você paga a empresa. Exatamente. Então você tem que ter uma expectativa do que foi, uma expectativa do que se prevê em termos de... É meio difícil no país atualmente, mas a gente tem que ter pelo menos uma previsão do que vai ser em termos de inflação e tudo isso, de correção dos salários e tudo. E sobre isso você procurar, obviamente, verificar o que você pode alterar ou diminuir. Então é um estudo que se baseia muito, de forma muito direta em termos do que você passou daquele ano, o que você tem de encargo sobre as despesas, para procurar atualizá-las numa previsão, por isso chama previsão orçamentária. E, ao mesmo tempo, ser em cima do que você tem, falar, mas aqui eu gastei tanto, só que, peraí, foi uma coisa extraordinária.
quebrou uma bomba, fazer isso, aquilo, outro. Mas no ano que vem não vai quebrar bomba. E nessa própria previsão orçamentária, você tem que fazer as previsões de as coisas que podem acontecer que não estão previstas. De manutenções periódicas. Então é muito importante você fazer uma análise bem assim detalhada do que você tem de custos, do que você gastou, do que você pode eliminar e principalmente do que aqueles custos vão, diríamos, aumentar em tese, de acordo com os índices governamentais, no próximo ano. Taxa Selic, vai lá e aí você tem, que eu costumava fazer isso. Olha, gente, nós temos essa previsão orçamentária baseado em dados que nós temos aqui. Ninguém aqui tem bola de cristal e nem tem uma pitonisa qualquer que possa fazer uma previsão sobre isso. Correta. Se houver necessidade, em razão de alguma coisa que seja alterada de forma, nós nos reuniremos para realinhar isso. Mas basicamente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Teve algum problema? Nesses anos, nunca, durante o ano, foi necessário fazer... Fugiu do que já tinha feito. Fugiu do que já tinha. Ao contrário, ainda teve anos que, felizmente, ainda... Sobrou. Como eu disse, havia coisas que a gente tinha colocado, que a gente colocava, vamos prever que possa acontecer. E não aconteceu. Ainda sobrou sobrou uns trocos pro caixa. Eu nunca, graças a Deus, nunca precisei no meio diríamos, do ano, falar, opa, vamos fazer uma assembleia aqui que não está dando, vamos ter que reajustar essa previsão orçamentária. Agora, é muito importante critério, análise e procurar fazer sempre a coisa pensando no melhor para o condômino. Que eu sempre fui assim, aquele cara que fazia de tudo para não ter que aumentar o condomínio. Sim. Interessante, porque a única coisa que eu tinha na época, né, era o desconto. Não tinha remuneração, embora, veja bem, constasse na convenção do condomínio remuneração ao síndico. E eu, na verdade, abri mão dessa remuneração apenas aceitando que fosse o desconto da taxa condominial. Quer dizer, mesmo eu não pagando, eu sempre tive uma preocupação muito, muito, muito grande com relação ao que os outros pagavam. Sim. Então nunca teve aquele pensamento, eu não pago mesmo, vou preocupar com... Não, isso na verdade eu acho que é deslealdade, né? Foge totalmente da função. Não de síndico apenas, né? Mas de cidadão. É lógico, cada condomínio trabalha de um jeito, mas eu, se fosse opinar, eu opinaria para todo, independente de ser morador, todo síndico ter o seu salário e pague condomínio. E tem um salário e pague o condomínio. Eu, no meu entendimento, eu acho que é isso. Primeiro, para ele sentir ali, sentir na ponta do lápis do condomínio, ou se revoltar, se for o caso ali, e receber o salário, porque você está trabalhando, você está despendendo horas do seu descanso. Você tem que ler, você tem que estudar momentos em que você podia estar dormindo, vendo série. É verdade. Eu acho. Não, eu concordo com isso. Só que, veja bem, como havia essa previsão, e aí vem aquilo, mas quando que você vai receber? O outro síndico não recebia nada. Claro, não recebia nada porque ele tinha outras formas, outras fontes. Agora, eu realmente falei, olha, eu não quero receber. Mas eu entendo que pelo menos o mínimo tem que ter de reconhecimento pelo trabalho e pela responsabilidade que a gente assume. É só isso que eu quero. Vocês querem, veja bem, vocês querem que eu seja remunerado e pague, né, o condomínio? Para mim sem problema, o que você disse. Eu não vejo problema nisso. Então, agora, eu acho que pela responsabilidade e por tudo que envolve ser síndico, eu tinha 2, 3 horas da manhã, eu cansei de descer porque o morador arrancou o portão e eu ia lá embaixo para abrir o portão 3 horas da manhã e fechar com a mão. Então, eu acho que isso faz parte do síndico. Que nem a portaria, né? A sua portaria remota, mas a gente tem parcerias com o síndico que ele cansei de falar, que ele falou assim, dia 1º do ano eu tive que descer lá e ficar na portaria porque o funcionário não veio. Exatamente. Puxou a hora lá, e aí, isso aí, quem que vai? Então a gente, tem que ter um salário. Gente teve algumas coisas, eu vou falar, eu sempre fui, diríamos assim, não é que a gente queira advogar em causa própria, mas eu sempre fui uma pessoa muito voltada para o melhor possível para o condomínio, para os moradores. Eu acho que isso que vai de cada um, na verdade, né? Mas eu sempre fiz isso. Eu várias vezes tive situações em que o morador arrancou o portão da garagem e eu fiquei lá embaixo porque tinha só um acionando e eu ficava controlando. Aí, depois de algum tempo e tal, chamei da própria
prestadora de serviço da portaria virtual, eles têm portaria física também. Aí eu ligava para ele e falava, me manda um porteiro aqui para ele ficar aqui até resolver o problema do portão e tal. Portão ou energia, às exatamente. Vezes, né? Não, da energia a gente resolveu, né? Mas também é aquilo, se você ficar mais de 12 horas sem energia, o sistema não é. Nós temos no breaks, tem uma situação toda que permite mais de 6 horas. 6 horas. Todo o equipamento funcionando agora. Mais do que isso, aí você precisa de alguém fazer de uma forma em que ele não fique, diríamos assim, travado os portões e tudo mais. Tem que eu falo, aí tem que ter síndico para poder estar coordenar tudo isso. Exatamente. E como o senhor falou, uma boa empresa, você pode ter, você sabe que você tem acesso, vai ser atendido. Não... Você liga lá e fala, olha, Marco Antônio, eu sou mais um. Onde você vai naquela empresa, você é mais um, sabe que não vai dá ser certo. Aí você vai sofrer. Realmente vai sofrer. Que vai sofrer. Bom, Fernando, queria agradecer então sua presença e já deixar um convite para uma próxima vez a gente vem aqui debater outros assuntos. Sei que são muitos assuntos que um síndico tem curiosidade, vai querer saber, e esse conhecimento para a gente, né, divulgar e passar aí para quem está começando. Queria agradecer de novo, vou deixar o contato do senhor, se o senhor me permitir, aí claro. O e-mail, alguma coisa na descrição do vídeo. Quem quiser contratar para palestra ou para síndico mesmo, né? Para esclarecer um bate-papo. Normalmente, será um prazer. Hoje em dia está cada vez crescendo mais essa necessidade de pessoas experientes nessa área para educar, para fazer tudo mais. Eu acho que é importante porque, como eu disse, não é questão apenas de você ter essa experiência, de você poder passar essa experiência. Eu acho isso muito importante, porque às vezes as pessoas falam, poxa, se eu tivesse sabido disso, se eu tivesse daquilo, então eu acho que isso que é importante. Né? Quanto mais pessoas pudermos alcançar aí para passar, a gente sabe que um melhor serviço vai ser, e a categoria vai ser valorizada, vai ser visto de um outro jeito. Onde você mantém ou dois ali, sem poder melhorar o padrão dos outros, isso não vai para frente, acaba não indo para frente a própria função, não acaba não indo, tá bom? E obrigado então. Eu que agradeço pela oportunidade, me sinto honrado em poder estar diante assim de uma expectativa tão boa em termos de poder estar prestando um serviço, né, a toda a coletividade, principalmente incentivando os futuros novos síndicos, né, que realmente eu acho que isso é uma situação muito crescente, é uma necessidade, e eu acho que todo aquele que tem um trabalho digno e feito com empenho, sempre tem um resultado favorável. Isso é importante. E aquilo que a gente estava falando, hoje onde tem 4 casinhas, hoje já estão derrubando e construindo uma torre ali. Já tem uma torre ali. Era 4 casas, 4 famílias. Já tem uma torre com 48 famílias aí. É verdade, com certeza. Tá certo. Obrigado então. Pessoal, agradecer quem assistiu o programa e até a próxima.